Nosso assunto agora é saúde. Por quê? Porque há uma preocupação no Rio de Janeiro em relação ao aumento no número de mortes de idosos que já tomaram a segunda dose. Inclusive, o jornal Folha de São Paulo traz hoje uma reportagem, coloca aqui na tela para mim. As mortes de idosos vacinados com 2 doses subiram 73% no Rio de Janeiro. E as internações também, eles estão subindo mais ou menos esses números há 1 mês e meio e acendem um alerta para a necessidade da aplicação da terceira dose. Para a gente ter ideia, os óbitos nessa faixa etária passaram de 64 para 111, com um aumento de 73%, e das hospitalizações, um aumento de 166 para 333 internações, o que dá um aumento de 104%. Aqui a gente vê o gráfico, inclusive, com o número de mortes e de internações, né? Foram consideradas aí as mortes e as internações das pessoas acima de 60 anos por síndrome respiratória agudo. Diante desses números, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que na próxima semana vai começar a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O primeiro grupo a receber essa terceira dose será o de idosos que vivem em instituições de longa permanência. E o reforço será para aqueles que tomaram a vacina há mais ou menos 6 meses. Para a gente entender mais sobre esse caso, eu convido a participar conosco aqui do All News a infectologista Raquel Moarec, que está conosco. Olá, doutora Raquel. Bom dia, seja bem-vindo ao All News. Bom dia, Fabíola. Bom dia, All News. Vamos lá, vamos conversar. Vamos entender, né? É preocupante quando a gente vê esse aumento no número de mortes de idosos e de internações de idosos já vacinados com 2 doses. Isso mostra ainda mais a necessidade da terceira dose já, doutora Raquel? Então, a vacinação, ela está sendo estudada em fase 4, ao vivo, né? Nós estamos passando por ela. Eu acho que vai ter mais dados agora em setembro para mostrar a real eficácia em quais faixas etárias ou em toda a população da necessidade de uma terceira dose. Que as pessoas que mais de 6 meses, a gente já sabe mais ou menos que a resposta imune vai caindo com o tempo. E o idoso, por ter uma resposta mais frágil, ele provavelmente realmente é a primeira população que é necessário fazer isso. Agora, tem essa briga, né? Até a gente fez recentemente um debate aqui no UOL Sim. com várias cientistas falando sobre a terceira dose. Há uma briga de, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, iniciar a aplicação da terceira dose, anunciar isso, e outras cidades brasileiras ainda nem concluíram a aplicação da primeira dose para os mais de 18, né? Isso mostra a nossa falta de gestão das vacinas no Brasil, doutora Raquel? Olha, Fabíola, nós temos um Programa Nacional de Imunização há mais de 30 anos super adequado, com até indicação e logística, até na interiorização das doses. O que faltou nessa gestão, nessa condução de 8 meses, é a vacina. Por isso que nós tivemos o grau de atraso que nós estamos tendo. E uma vacina também que é dada em 2 tempos. Então, gera uma dificuldade, né, por falta de vacina, e ela ainda é necessária 2 doses. Então, eu acho que nós temos plena condição de vacinar toda a população o mais rápido possível. Fizemos isso em 2009, na pandemia da gripe, e conseguimos vacinar a população inteira em 8 ou 9 meses. Então, eu acho que o que a gente precisa é vacinar. Se está atrasado, tem que correr atrás dos jovens, porque eles são os maiores transmissores ou carreadores do vírus. E o idoso pela baixa fragilidade no momento, e que isso já é confirmado em alguns trabalhos fora, já indicando em alguns países a terceira dose, apesar da vacinação sendo feita em outros tipos de vacina em outros países. Mas aí, então, nesse caso, a senhora acha que o Rio de Janeiro acerta de tomar essa atitude, A Anvisa independente... já deu, né, Fabiola? A Anvisa já mostrou que a terceira dose ela está sendo solicitada ou discutida a partir de 60 anos. E alguns trabalhos fora já mostrou que isso também é um reforço devido à resistência, à mutação, porque o vírus, ele sozinho, ele é um RNA, ele invade mais fácil e ele se adapta. Nós estamos passando por um período muito bom entre a segunda onda e a não entrada rápida da Delta aqui. Ainda ela está ainda
não é a maioria dos casos. Quando você tem um vírus que se adaptou e está entrando fácil, a quantidade de casos vai levar a aumento de mortalidade e aumento de internações. Isso é uma coisa lógica. Então, ele não é em si grave por ser grave quando alguém infecta. Ele é pela quantidade de casos, leva a uma maior dificuldade para o tratamento agora na frente se a gente não controlar. E o controle é através da vacinação hoje. Bom, a gente está falando de pesquisa, a senhora citou aí pesquisas sobre a eficácia da vacina, que a gente está aprendendo na prática. Coloca aqui no telão, Sim. acaba de sair uma pesquisa que eu achei interessante no Reino Unido, a gente já falou sobre pesquisa falando da Coronavac, que cai bastante nos idosos, depois de um período, e agora sai essa pesquisa aqui, doutora Raquel, a respeito da Pfizer e AstraZeneca, que ela começa a ter uma queda 5 meses depois. É um estudo de pesquisadores do Reino Unido. A eficácia da Pfizer na prevenção da infecção caiu 88% no mês após a segunda dose, 74% depois de 5 a 6 meses. E mostrou essa análise do estudo britânico Zoo-Covid. Isso aqui mostra que para todos os imunizantes vai ser necessária uma terceira dose. É isso, né? Eles estão realizando finalização. Esse semestre é o divisor de águas entre terceira dose e revacinação. É porque o vírus, como ele fez mutações, né, ele achou um jeito de entrar mesmo em pessoas vacinadas, vamos dizer. Então, ele conseguiu ultrapassar a neutralização que cada paciente tem. Então, já está mostrando este caminho. Não tem todos os trabalhos finais definidos, mas a gente já sabe que isso acontece, não só, né, com o coronavírus, como outras doenças. E que o ideal para ele não fazer isso, ele diminuir isso, é estarmos no mínimo 85%, 86% vacinado. Com isso, eu tenho o efeito de defesa de barreira para chegar perto dos 100%. E aí sim, com a quantidade de vírus abaixo ou pouca, eu controlo a transmissão. Então, o que acontece eu posso ter 60%, eu vou continuar tendo caso, vou ter 70% da população, eu vou continuar tendo caso. Nós temos 25%, então a gente já sabe que a necessidade nossa para diminuir isto, não voltar a ter 300%, 100%, ou retornar à internação, seja em qual faixa etária, por enquanto, o que tomaram primeiro, depois os outros, vai ser vacinar rapidamente toda a população acima de 85%. E aí é interessante, né? Coloca aqui na tela que tem outro estudo que a Lúcia Helena, do Viva Bem, traz aqui pra gente, no blog da Lúcia, ela falando sobre quem teve a Delta, se a Delta continuaria sendo transmitida por muita gente, né? Teve um estudo da Johns Hopkins falando que o recado, que é o seguinte, que a variante Delta apresenta cargas virais bem mais elevadas do que a variante Alfa, e o que os pesquisadores observaram depois de sequenciar as amostras dos americanos. A gente está pesquisando ainda a Delta e como ela reage nas vacinas, né, doutora Raquel? Então, ela transmite o seguinte, a nossa gama, o AP1, que a gente conhece, cada caso leva a 3, 4 casos. A Delta, cada caso leva a 6 a 8 casos. Isso porque ela é muito mais de transmissão respiratória através de uma gotícula, e a gotícula tem alta presença do vírus. Por isso, a maior transmissão dela é respiratória. Por isso que hoje não é mais aquela queixa de perda de olfato e paladar, ela é um estado gripal, ela é o que mais transmite por estado gripal. Por isso, ela se adapta mais rápido e ela invade mais rápido, né? Sim, nós temos várias, né, modificações agora, né, e esse trabalho mostra que a gente precisa intensificar justo nesse período, né, de maior transmissão.